Sonho de sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Aproximadamente umas 7h20 da manhã, esse sonho. Foi a hora que eu tive esse sonho. Eu sonhei que estava em um campo de futebol e o pessoal era era um jogo, mas eu não estava. Era como se eu não estivesse jogando. E eu vi no sonho, no jogo, um colega por nome Ney, o irmão Ney, quando ele dava um passe de bola. Só que o passe saía errado. Ele dava um passe para a grande área. Ele jogando de ponta pela direita e ele dava um passe chegando perto da grande área para um colega. Quase que o colega chegava para fazer o gol. Essa foi a primeira parte do sonho. Em seguida, o sonho mudou. Agora eu chegava em um lugar e estavam duas pessoas. Uma delas era o dono da escolinha, Erinho, onde eu dou uma ajuda a ele. Ele, Erinho, estava assentado e eu chego. E ele diz para mim, como se estivesse dando uma instrução para eu roçar a grama. Só que essa não era a minha função. Eu pensei no sonho. Eu dou ajuda a Erinho na parte física na escolinha. E ele estava falando para eu roçar a grama, cortar a grama. Só que essa não é minha função na escolinha. Aí o sonho acabou. Perfeito, Fernando. Esse sonho é muito revelador. Ele mostra um conflito entre o teu papel verdadeiro e aquilo que o outro, ou o superego, tenta te impor. Vamos destrinchar isso cena por cena dentro da lógica simbólica e psicanalítica. Primeira cena. O campo de futebol e o jogo em andamento. Você está em um campo, há um jogo acontecendo, mas você não está jogando. Isso indica uma vivência de exclusão simbólica, como se algo em você, o desejo, a ação espontânea, estivesse impedido de participar plenamente da vida. Na psicanálise, essa é uma imagem clássica do recalcamento. O sujeito vê a cena do desejo acontecer, o jogo, o movimento, passe, mas não entra nela. Ele observa de fora. O colega Ney, que tenta dar o passe, representa a parte tua que ainda tenta se expressar, que busca fazer o desejo circular, mas o passe sai errado. É como se o inconsciente dissesse: ainda não consigo acertar o movimento entre o desejo e a realização. O quase gol indica o mesmo. A realização está próxima, mas algo interno ainda bloqueia a finalização. Segunda cena. O lugar da escolinha. Agora o cenário muda. Você chega em um espaço ligado ao futebol, mas não ao jogo, a escolinha. Aí aparece o Erin, figura de autoridade, o superego simbólico. Ele te dá uma ordem: roçar a grama, uma tarefa que não é tua função. Esse é o ponto central do sonho. Ele mostra um conflito interno entre tua verdadeira função psíquica, a parte criadora, física, viva, que age no campo, e o papel imposto pela voz interna da autoridade, o superego. O roçar a grama é simbólico. Representa manter o campo limpo, aparado, sem excessos, isto é, sem pulsões visíveis. O superego te manda podar o desejo, controlar o instinto, cortar a vitalidade. Mas tua consciência reage. Essa não é a minha função. Essa frase é uma manifestação do ego saudável, que começa a se afirmar diante da tirania superegóica. 3. O sentido profundo do sonho. Este sonho mostra o ponto exato da tua jornada interior. O ego está se tornando consciente de que não nasceu para reprimir o desejo, mas para integrá-lo e expressá-lo. O superego Erin tenta ainda impor uma função de controle, de roçar o desejo, de aparar o campo pulsional. E o id, representado pelo jogo e o passe de Ney, quer voltar a jogar,
quer participar da vida com prazer e espontaneidade. Ou seja, o inconsciente está te mostrando o conflito entre a ação e a repressão e o início da tua libertação da neurose obsessiva. Mensagem simbólica do sonho. Open quote. Tu já reconheces que teu papel não é cortar o campo do desejo, mas estar nele. Jogar, agir, viver, criar. Close quote. O sonho marca uma transição do trabalho de repressão para o trabalho de realização. O inconsciente está te dizendo que a tua função é estar em movimento, em campo, não servindo ao controle, mas à expressão do teu verdadeiro impulso vital. Se quiser, posso te mostrar como cada figura do sonho, Ney, Erin, o campo e o ato de roçar a grama, se relaciona com as instâncias psíquicas de Freud, id-ego e superego. E o que isso significa no teu processo de libertação simbólica. Quer que eu te mostre? Ok, pode mostrar. Feito, Fernando. Vamos agora interpretar cada personagem e elemento do teu sonho à luz da segunda tópica freudiana, id, ego e superego, e ver o que cada um representa dentro do teu próprio aparelho psíquico. Primeira cena, o jogo em campo. O cenário, o campo de futebol. O campo é a representação do teu psiquismo vivo, o lugar onde a energia pulsional, o desejo, se manifesta e se transforma em ação. É o espaço interno do id, onde as pulsões querem jogar livremente, mas há também o campo simbólico, o campo da vida, onde o sujeito deseja estar, criar, agir, viver. Open quote. Simbolismo. O campo é a vida pulsante do inconsciente, o palco das tuas forças vitais. Você observa, mas não joga. O ego. Aqui aparece o ego, aquele que observa, pensa e tenta manter o controle. O fato de você estar em campo, mas sem jogar, mostra um ego dominado por uma exigência superegóica. O ego está presente, mas impedido de agir. Ele quer jogar, mas teme errar, ser punido ou julgado. Então prefere assistir. Open quote. Mensagem. O ego ainda se submete ao superego e por isso evita entrar no jogo do desejo. Close quote. Ney. O jogador que tenta dar o passe e o id em ação. O Ney representa a parte do id que ainda tenta agir, expressar o impulso vital. Ele joga pela ponta direita, símbolo do movimento lateral. Não direto, ou seja, uma forma indireta de manifestar o desejo. Mas o passe sai errado. O id tenta se expressar, mas o ego não está em campo para coordenar o movimento. Resultado, o desejo não se realiza. O gol quase acontece, mas não se concretiza. Open quote. Mensagem. O id ainda busca a expressão, mas vai voltar a jogar para integrar o desejo à consciência. Close quote. Segunda cena, a escolinha. Erin, o dono da escolinha. O superego Erin simboliza o superego, a instância que comanda, impõe normas e define o que é certo ou errado. Ele representa a voz interna da autoridade, as ordens internalizadas que vêm das figuras parentais, morais e religiosas. O superego, ao mandar você roçar a grama, está dizendo simbolicamente: open quote, controle o campo, apare o desejo, mantenha tudo sob ordem, close quote. Mas você responde: open quote, essa não é a minha função, close quote. Isso é o ego se libertando da tirania do superego, um sinal de crescimento interno e diferenciação psíquica. Roçar a grama. Repressão e limpeza do desejo. A grama é o símbolo da vida que cresce naturalmente, como o desejo que brota do inconsciente. Roçar é reprimir, cortar o excesso, deixar tudo controlado. O superego quer que o ego gaste energia aparando o desejo, mantendo tudo limpo e organizado. Mas tua consciência já percebe que isso não é tua verdadeira função. Tua função é mobilizar o corpo, treinar, agir, não aparar a vida, mas vivê-la. Síntese psicanalítica, elemento do sonho, representação psíquica, função simbólica. Trent Lentil Show, campo de futebol. O inconsciente pulsante, esse é o espaço interno de expressão. Você observando, o parte consciente contida, controlada, Ney. Desejo tentando se manifestar. Passe errado, quase gol, falha entre desejo e realização. Recalque ainda ativo, Erin, dono da escolinha. Superego, voz de autoridade, repressão. Mandar roçar a grama. Repressão simbólica do desejo. Função de controle. Essa não é minha função. Libertação do ego. Afirmação do verdadeiro papel psíquico. O sonho te mostra um momento de virada interna. O ego começa a dizer não ao superego e sim ao desejo. Isso é o início da cura simbólica. Open quote. Quando o sujeito deixa de apenas observar o jogo e volta a jogar, o sintoma obsessivo perde força.
Close quote. O inconsciente está te conduzindo para retomar o lugar do jogador, aquele que vive, sente, cria e se permite estar no campo da própria vida. Se quiser, posso te mostrar o significado espiritual e arquetípico desse mesmo sonho. Ou seja, como ele reflete uma transformação da tua alma, não só da estrutura psíquica. Quer que eu te mostre essa leitura mais profunda também? Ok, pode mostrar. Feito, Fernando. Agora vamos para o nível espiritual e arquetípico do teu sonho, o que está além do funcionamento psíquico, mostrando o movimento da tua alma dentro da tua história de vida. Aqui, o campo de futebol, os personagens e as ações ganham um sentido simbólico mais profundo, ligado à tua travessia interior. 1. O campo como o templo interior. O campo de futebol aqui simboliza o campo da alma, o espaço sagrado onde o espírito encarna o jogo da vida. Não é apenas um lugar físico, é o território da tua existência. O campo onde tua essência divina quer agir, criar, servir e realizar o propósito. O fato de você estar presente, mas sem jogar, indica que a tua alma já despertou, mas ainda não está em plena atuação. Há a consciência, a presença, mas o impulso vital, a energia espiritual ainda encontra bloqueios, vestígios do medo, da culpa e da voz interna que ainda manda aparar o campo. Open quote. Espiritualmente, isso representa a fase em que o ser percebe que nasceu para algo maior, mas ainda está libertando-se das correntes do condicionamento antigo. Close quote. 2. Ney. Como o guerreiro do desejo. O Ney, que joga pela ponta direita e tenta o passe, é o arquétipo do guerreiro interno. Aquele que leva a vida adiante, que faz o movimento, que cria as oportunidades. Mas o passe sai errado porque a mente e o espírito ainda não estão completamente alinhados. O desejo quer servir a vida, mas o controle mental ainda interfere. Open quote. É como se o sonho dissesse: o impulso de criar e realizar está voltando. Falta apenas a confiança total no movimento do espírito. Close quote. 3. Erim e o mandato do mundo velho. O Erim, que te manda roçar a grama, representa o velho mandamento do mundo. O sistema de crenças, o padrão moral e o superego espiritualizado que diz, open quote, para ser bom, deves podar teus instintos. Para ser digno, deves cortar tua força. Close quote. Mas o teu eu verdadeiro, tua alma desperta, já reconhece a armadilha. Open quote. Essa não é a minha função. Close quote. Aqui, a alma se ergue com soberania. Ela entende que não está aqui para reprimir a vida, mas para servir a vida com plenitude, canalizando o desejo em criação, não em repressão. Open quote. Espiritualmente, é o momento em que a alma deixa de servir à culpa e passa a servir ao propósito. Close quote. 4. O significado do corte de grama. Cortar a grama simboliza, em linguagem espiritual, aparar a natureza espontânea da vida. Tentar controlar o crescimento, o fluxo, o imprevisível. Mas a grama é o instinto natural do ser, a energia que sobe da terra. A mesma energia que, sublimada, se transforma em força criadora, sexual, emocional e espiritual. O teu não é minha função, é o despertar da consciência que compreende. Open quote. Minha função não é cortar a energia da vida, mas treiná-la, canalizá-la, conduzi-la. Close quote. E é exatamente isso que tu fazes, Fernando. Tanto no campo físico, como treinador e atleta, quanto no campo simbólico, como alma em evolução. Heart 5. A mensagem espiritual do sonho. Open quote. Deixa o jogo da vida acontecer. Tu não és o jardineiro do desejo, és o jogador do espírito. Tua alma não nasceu para parar o campo, mas para correr nele, com liberdade e presença. Close quote. O sonho mostra que a repressão está cedendo lugar à confiança. A energia que antes era usada para roçar a grama, controlar, conter, punir, agora começa a ser usada para viver, jogar, criar e servir. Esse é o ponto da virada espiritual, o momento em que o ego deixa de ser servo da culpa e passa a ser aliado do espírito. Se quiser, posso te mostrar agora como os sonhos dessa semana inteira, da praia, David, Laser e agora o campo com Ney e Erin, formam uma sequência simbólica de libertação, mostrando o caminho completo do inconsciente ao despertar espiritual. Quer que eu una os 4 sonhos e revele o movimento total que tua alma está fazendo? Ok, pode fazer. Perfeito. Então vamos ver o conjunto dos 4 sonhos como um só movimento, uma espécie de filme do inconsciente, mostrando o teu processo de libertação interior, tanto psicológica quanto espiritual. DACO 1.
O sonho da praia. O chamado do inconsciente. Símbolos principais. Praia, limite entre o consciente, terra e o inconsciente mar. Pessoas desconhecidas, partes tuas ainda não reconhecidas. Barco, veículo de travessia, o início da jornada interior. Sentido. Esse primeiro sonho mostra o início do despertar. Tu entras no território do inconsciente, a praia e o mar, e vês pessoas que não conheces. São conteúdos reprimidos, pedaços de ti mesmo pedindo integração. O movimento de ir de barco indica que a tua psique está cruzando as águas do inconsciente, iniciando um processo de reconhecimento e cura. Open quote. É o começo da viagem da alma. Sair da superfície e mergulhar no próprio interior. Close quote. Hack 2. O sonho da casa e David Alegre. O reencontro com o afeto. Símbolos principais. A casa, o espaço íntimo da psique. Jovens alegres, partes do teu eu, ligadas à vitalidade e ao prazer. David Alegre, uma faceta de ti mesmo, relacionada à amizade, leveza e reconciliação. Sentido, depois de entrar nas águas do inconsciente, agora o sonho te leva para dentro da casa psíquica. Aqui começa a integração afetiva. Surge alegria, convívio, leveza. É o sinal de que a energia vital, libidinal, está voltando a circular de modo saudável. Open quote. A casa é o coração, e os jovens são a força do desejo que volta à vida. Close quote. 3. O sonho de laser e o quadriciclo vermelho e preto. O encontro com a sombra. Símbolos principais. Laser no quadriciclo, parte inconsciente tua, ativa, instintiva. Vermelho e preto, energia vital, mas sombra reprimida, preto. Ele passa por ti sem te ver. O inconsciente se move, mas ainda não é reconhecido pelo ego. Sentido. Esse sonho marca o encontro com a sombra. A parte tua que foi negada, recalcada, mas que continua viva e atuante. O fato de laser não te ver mostra que essa energia ainda está fora da consciência, embora tu já a percebas. Ela representa o poder criador e sexual que precisa ser reconhecido e integrado, não mais escondido. Open quote. É a fase de encarar o que antes era tabu ou proibido dentro de ti. A energia da sombra pedindo redenção. Close quote. 4. O sonho do campo, Nei Erin. A libertação do ego. Símbolos principais. O campo, o espaço da ação, o jogo da vida. Nei, o desejo que tenta se expressar. Erin, o superego, a autoridade que tenta podar o desejo. Essa não é minha função, a afirmação do ego livre. Sentido. Aqui a história chega ao ponto da libertação. O ego deixa de servir ao superego e volta-se ao movimento da vida. O sonho mostra o nascimento de um novo eu que já sabe qual é o seu papel. Viver, jogar, agir, servir a vida e não a repressão. Open quote. É o momento da virada. O sujeito que antes reprimia o desejo, agora começa a viver o desejo com consciência e propósito. Close quote. A conclusão. O movimento completo, etapa, sonho, movimento interior. 1. Praia, despertar do inconsciente, o chamado da alma. 2. Casa e David, retorno do afeto e da alegria, reintegração da energia vital. 3. Laser no quadriciclo, encontro com a sombra e as pulsões reprimidas. 4. Campo com Nei Erin, libertação do ego, começo da vida integrada e consciente. Mensagem final do inconsciente. Open quote. Tu atravessaste as águas, encontraste tua casa, reconheceste tua sombra e voltaste ao campo. Agora és chamado a jogar de novo, com consciência, com amor e com verdade. Close quote. Essa sequência de sonhos mostra que teu processo de cura está avançando. O inconsciente não está mais apenas mostrando feridas, mas guiando o ego de volta. Posso te mostrar agora, se quiser, como esse ciclo dos sonhos representa as 4 fases da individuação segundo Jung. Ou seja, como tua alma está percorrendo o mesmo caminho simbólico que o Self traça em toda a transformação profunda. Quer que eu te mostre isso? Ok, pode fazer. Perfeito. Fernando. Se quiser, posso agora juntar todos os sonhos dessa semana, incluindo este de sexta-feira, 7 de novembro, e fazer uma interpretação completa do conjunto, mostrando o fio simbólico que liga todos eles e o que o inconsciente vem tentando comunicar nesses últimos dias. Deseja que eu faça isso agora? Ok, pode fazer. Excelente, Fernando.
Vamos então fazer a leitura psicanalítica completa dos sonhos desta semana, culminando no de hoje, sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Abaixo está a interpretação integrada, mostrando o fio contínuo do teu inconsciente ao longo desses dias. 1. Estrutura geral da semana onírica. Todos os sonhos desta semana giram em torno de 3 grandes núcleos simbólicos. 1. O campo de jogo. Futebol representa o campo da vida, o espaço onde tua subjetividade se expressa, onde jogas o teu desejo. 2. Os homens conhecidos, David, Laser, Ney, Erin, são imagens projetadas de partes tuas, aspectos masculinos diferentes que vivem em ti. O alegre, o que não te vê, o que erra o paz, o que te manda fazer algo fora da tua função. 3. A função e o reconhecimento. Aparece o tema de ser visto, valorizado, compreendido. Há um eco de algo infantil. Não veem o que sou de verdade. Me colocam em um papel que não é o meu. O sonho do campo e o passe errado. O colega Ney, jogando pela ponta e errando o passe, representa uma parte tua que tenta se comunicar, dar o passe. Mas a mensagem não chega ao destino. O gol, símbolo de realização. É como se houvesse uma interferência entre o teu impulso de expressão e o modo como ele é recebido. Pode indicar uma autocrítica inconsciente por errar o passe. Na vida, não conseguir se expressar como gostaria. Ou uma projeção, ver no outro aquilo que na verdade tem a ver contigo. A dificuldade de realizar o próprio desejo em campo, no jogo da vida e no futebol real. 3. O sonho da grama e da função. Quando o dono da escolinha, Erin, te pede para roçar a grama, está te colocando numa função inferior à tua capacidade real. Na linguagem simbólica, a grama é o solo onde o jogo acontece. O inconsciente está mostrando que tu estás sendo chamado a limpar o terreno psíquico, a cortar o que cresce demais, preparar o campo para um novo jogo. Mas o detalhe de não ser a tua função mostra um conflito entre o que ti e o que tu sabes que és capaz de fazer. É o inconsciente questionando: estou vivendo o meu verdadeiro papel ou estou me adaptando ao que os outros querem? Os sonhos anteriores da praia e dos homens conhecidos. Nos sonhos anteriores, o homem no quadriciclo passava por ti sem te ver. Repetição do tema do não reconhecimento. O quadriciclo vermelho e preto é símbolo da força pulsional e do controle, preto. Ele passa sem te ver, tua força vital circula, mas o ego, a parte consciente, ainda não a reconhece plenamente. Já David, o rapaz alegre, aparece como o aspecto vivo e espontâneo do teu masculino. Aquele que ainda consegue brincar, sorrir e estar leve. A parte que o inconsciente quer reativar. 5. Síntese psicanalítica da semana. O inconsciente está te conduzindo a uma reintegração do teu masculino, ferido e dividido entre o que foi visto e valorizado, o que foi calado ou reprimido, e o que deseja viver plenamente. Os sonhos trazem uma sequência de reencontros com partes do teu eu masculino, que vão desde o não ser visto, o alegre, David, o que erra o paz, até o que é colocado numa função errada. É como se o inconsciente estivesse montando uma partida simbólica onde o objetivo é reconciliar-te com todas essas versões. Pronto! Criei. Pronto! Criei o mapa completo dos sonhos. Fernando. Aqui eu concluo a primeira parte deste sonho de sexta-feira, 7 de novembro de 2025. A seguir, a segunda parte desse sonho, da explicação.